Se você é homem e quer começar a se aprofundar na leitura da palavra, compreender mais o que Deus tem para a sua vida, com certeza essa Bíblia vai te ajudar. A Bíblia de Estudos Desafios de Todo Homem. É uma Bíblia que tem me ajudado muito. Eu já leio essa Bíblia desde 2014. Essa é a minha segunda, porque esse modelo aqui é a nova versão transformadora. A primeira que eu tive é NVI, tenho ainda, só que ela está emprestada. E é uma Bíblia que me ajuda muito com os desafios que eu tenho no meu dia a dia. É uma Bíblia voltada para o homem, com vários detalhes que vai te ajudar na sua jornada cristã. Principalmente se você aceitou Jesus recentemente. Então, se você é um novo convertido e está querendo uma Bíblia boa aí para você poder compreender os desafios da sua vida à luz da palavra, essa Bíblia aqui com certeza vai te ajudar. Ela é muito linda, muito didática, muito direta e na medida certa para homens. Vou mostrar para vocês agora cada detalhe dessa Bíblia. Meus irmãos, essa é a Bíblia de estudo Desafios de Todo Homem da Mundo Cristão. Essa aqui é a NVT, né, nova versão transformadora. Eu tenho a NVI também, porém está emprestada. A NVI eu tenho ela desde 2014. Essa aqui eu tenho há 2 anos. Vocês podem observar que está até com algumas marcas de uso já, né? Mas olha a capa dela. É uma imitação de couro mais fosco, assim, ó. É bem bonita, tem essas costuras aqui detalhando. Aqui na lateral, bem também, ó. Em baixo relevo. A escrita de Desafios de Todo Homem. Aqui esse monte. E aqui é o logo da editora Mundo Cristão, tá? NVT, que é a versão dessa Bíblia. Ela é muito bonita, ó. Aqui na lateral, páginas douradas. Então, a Bíblia é bem presença. A minha já tá bem marcadinha, né? Porque assim, Bíblia, gente, é para ser usada mesmo. Ela tá comigo em todo canto, todo lugar que eu vou, células, em casa, igreja. Então ela tá sempre comigo, tá? Já na parte interna, vem essa contracapa. Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Aqui tem um campo, caso você vá presentear alguém com essa Bíblia para você preencher. Um presente de, para e a data, tá bom? Essa página em branco aqui, que ela sempre fica amassada, né? Ela é fininha e aí quando eu fecho, eu não me atento, ela vai ficando amassada. Mas beleza. Aqui há outras informações, né? Sobre o editor executivo, editor geral, a editora, a versão, a NVT e quem traduziu. Aqui é o sumário dela. Então, no sumário, você vai observar que todas as partes principais dessa Bíblia estão destacado aqui, né? Então, é onde está os livros da Bíblia em ordem canônica, em ordem alfabética, a divisão entre Novo e Antigo Testamento. Aqui algumas referências da leitura, né? Listra, medidas, moedas antigas. Aqui é para quem quer fazer o plano de leitura em um ano, então vai na página 1470, que lá tem um plano. E aqui tem o índice das seções, que eu vou mostrar para vocês o que quer dizer cada uma delas, tá? Que para mim, essas seções são a cereja do bolo dessa Bíblia, tá bom? Aqui é os livros em ordem canônica. É a ordem que a gente está acostumado, né, que está na Bíblia. E aqui em ordem alfabética. De repente você está começando aí a ler a Bíblia agora e não tem os livros aí gravados em sua memória. Você pode vir aqui, ver em qual página ele se encontra e ir lá procurar na Bíblia, tá? E aqui é a apresentação de cada seção dessa Bíblia. Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais próximo, vocês conseguirem enxergar melhor. Acho que assim já tá bom. Deixa eu ver, pegou, pronto. Eu vou falando as seções aqui e vou explicando um pouquinho, tá? Então aqui é uma apresentação de cada detalhe da Bíblia explicando o que significa cada coisa, tá? Então na parte de cima você vai ter sempre a apresentação dos livros. Embaixo de cada página você vai ter as notas de estudo, então vai ter algumas referências, vai ter algumas pequenas notas assim sobre uma determinada passagem daquele capítulo.
Aqui vai ter sobre a seção homens e mulheres, então essa seção é muito interessante, que fala sobre os principais relacionamentos de um homem, né? Que é com Deus e com sua esposa. Então isso aqui é bem bacana de você estar lendo sempre que estiver passando por algum livro da Bíblia. Tem também a seção alguém que você deveria conhecer. Aqui você vai ouvir sobre cerca de 94 homens da Bíblia que foram relevantes e que você pode ter uma certa identificação, talvez pelo jeito, talvez pela forma dele de se relacionar com Deus, e aí você consegue se identificar com algum deles. Também tem a seção que é o que a Bíblia diz sobre, isso aqui é muito interessante, às vezes você está passando por algum desafio no seu dia e está procurando alguma referência na Bíblia sobre aquele assunto, e aqui você consegue ter um norte sobre isso, tá? E aí é só você ir lá no final da Bíblia, que eu vou mostrar para vocês até o final do vídeo, onde fica esse índice, e aí você pode procurar esse determinado assunto na Bíblia, certo? Tem os destaques, que são gráficos, mapas, enfim, alguns quadros ilustrativos que te dão uma perspectiva masculina sobre aquela passagem, tá bom? Aqui tem a seção ponto de vista, que eu gosto muito. É o ponto de vista de algum homem relevante, né, cristão, e também o ponto de vista de um homem cristão também, mas na época aqui dos evangelhos, do Novo e do Antigo Testamento. Então faz um comparativo entre a perspectiva de um e de outro, certo? Tem um tesouro particular, que é muito legal, que são trechos de livros cristãos, escrito por homens, certo? E que vai nos ajudar de alguma maneira no nosso dia a dia e que vai ter sempre a ver com a passagem que você está lendo. Então, é um material mais robusto que eles extraem de um livro de um escritor cristão. E tem essa seção também que é direto ao ponto. Já é um direcionamento para você saber do que se trata aquele livro em específico. Por exemplo, Gênesis, Deus criou as pessoas, e aí eu já vou mostrar para vocês os detalhes certinho. Então é bem bacana, é basicamente isso que você vai encontrar nessa Bíblia e o que vai te ajudar na sua caminhada com certeza. Eu vou subir um pouquinho o zoom aqui para nós irmos navegando por essa Bíblia aqui, certo? Então bora lá. Passando aqui, ó, já vem a introdução do que se trata essa versão, né, a nova versão transformadora, quais são as diferenças delas para as demais versões. Essa versão é muito boa, principalmente para quem está começando aí a ler a Bíblia, tá? Nós homens temos uma tendência a querer tudo mais direto, mais resumido, e essa versão é muito boa para isso, tá bom? E aqui nós iniciamos o Antigo Testamento, tá? Aqui é do que se trata essa Bíblia, e vai falar sobre o que a Bíblia trata mesmo, né? Que é toda história, todos os relatos do Antigo e do Novo Testamento, só que tem os adicionais que é voltados para nós homens, né? E aqui vem falando esse resumo. Aqui é a divisão do Antigo Testamento, né? No início, deixa eu puxar um pouquinho para cá para vocês verem, pronto. Olha que legal, Gênesis. Todo livro vai ter essa página aqui inicial, que vai mostrar do que o livro se trata, quem escreveu, quando essas coisas aconteceram, onde esse livro se encaixa, o esboço, né, que é a divisão dos capítulos. Então aqui, ó, de 1 a 3, criação, Adão e Eva, pecado. Do 4 ao 5, genealogias. Do 6 ao 9, Noé. Do 10 ao 11, crescimento das nações. Do 12 ao 23, fala sobre Abraão. 24 a 26, Abraão e Isaac. 27 a 36, Jacó. E 37 a 50, José. Conceitos principais do livro. Então aqui vai falar que é o relato da criação, fala sobre as primeiras famílias, enfim. E aqui já te dá um resumo. E os personagens, vou levantar um pouquinho para vocês verem, ó. Os personagens, Adão, Eva, Caim, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José. Então ele vem falando. E aqui uma estimativa de tempo de leitura. Confesso para vocês que eu nunca consegui bater exatamente o tempo que está aqui, tá? Aqui fala que você consegue ler Gênesis em aproximadamente 1 hora e 45. Gente, eu nunca consegui e provavelmente nunca vou conseguir. Tem que ser muito ninja. E aqui são passagens que vale a pena memorizar. A perspectiva masculina de Gênesis, certo? E é isso aqui que você vai ter na página inicial de cada livro. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Acho que assim tá bom para ir enxergando. Aqui, ó, é o direto ao ponto, ó. Então o direto ao ponto diz, ó,
em Gênesis, Deus criou as pessoas para terem um relacionamento com Ele. Ponto. Isso aqui é o resumo de Gênesis, tá? Para nós homens que queremos ir direto ao ponto. Aqui embaixo estão as notas de rodapé, tá? Então é um pequeno estudo, um pequeno entendimento sobre trechos de cada capítulo. Geralmente, quando você está lendo o capítulo, acontece muito isso comigo. Eu já sei que vai ter aqui embaixo a nota de rodapé, pelo que está sendo falado ali, pela importância, pela relevância. Então eu já sei que com certeza vai ter uma nota de rodapé. Aqui, ó, o que a Bíblia diz sobre, é assim que você vai sempre encontrar. Então, ó, o que a Bíblia diz sobre o tempo? Aí vai ter aqui, ó, Deus excede ao tempo. Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3,8. Deus criou o tempo, então Deus disse, haja luz no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Isso está em Gênesis 1,14. Então é isso que você vai encontrar sempre no que a Bíblia diz sobre. E é claro, você não precisa ficar somente nisso aqui, ó. Você pega aqui, ó, e vai na passagem bíblica que está falando sobre esse assunto para poder se aprofundar mais, certo? Aqui, ó, é sempre a seção homens, mulheres e Deus. Aí você vê que ela vai estar sempre no cantinho aqui, e aqui vai estar te dando um insight sobre esse relacionamento do homem e Deus e o que tem a ver com a mulher, ou vice-versa, bom? Na seção, ó, alguém que você deveria conhecer, vai estar sempre escrito aqui na lateral, alguém que você deveria conhecer. E aqui vai estar falando sobre Adão, né? Os desafios de Adão, o que aconteceu, o que poderia ter sido diferente. Então vai ter esses insights aqui, certo? Aqui mais uma seção homens, mulheres e Deus. Homens, mulheres e Deus de novo. Vocês vão ver que algumas passagens bíblicas nem aparece muito essa seção homens, mulheres e Deus, tá? Mas alguns aparecem constantemente. Aqui, ó, mais um que a Bíblia diz sobre. Mais uma vez, ó, alguém que você deveria conhecer. Gênesis tem muito, tá? De novo, ó. Noé. Aqui é o tesouro particular, ó. Eu gosto muito desse aqui também, ó. Que aqui, ó, o autor em específico é o Gordon MacDonald. E aqui vai, ó. Ainda estamos nos divertindo? E aí é tirado de um trecho do livro dele. A única coisa que eu estranho às vezes é não aparecer qual que é o livro e tal, qualquer referência de onde veio, tá? Mas o conteúdo é muito rico, eu gosto muito. E aí depois você vai passando pela Bíblia, ó, destaque, aquele destaque. Ó. Então mostra aqui um mapa, ó. Abraão põe o pé na estrada. E aqui fala de onde ele saiu, fala mais ou menos a distância de onde ele saiu, né, até onde ele chegou. Era como se ele tivesse saído de Brasília e chegado em Jundiaí, São Paulo. Então te dá mais ou menos uma perspectiva aí do quanto que ele caminhou. Caminhou bastante. Né? Deixa eu ver se aparece mais alguma coisa em Gênesis. Se não, nós já vamos lá para o final. E aí, gente, vocês podem ver que a cada livro vai aparecendo novamente esses detalhes. Aqui diz cada um. E agora vamos para o final, que é onde está. A Bíblia também vem com essa fitinha aqui, né? Para poder separar, marcar a passagem, a página que você quer. Fechado Apocalipse. Fechou Apocalipse, certo? Então aqui, ó, vai falar sobre a lista de pesos, medidas e moedas antigas. Então, às vezes, quando você lê essas palavras na Bíblia, né, ou sobre algum tipo de medida, algum tipo de peso, né, algum tipo de moeda, aqui estão os detalhes, tá? Qual que é o tamanho? Um côvago longo, 53 centímetros, tá? Então, vamos supor aqui, ó, um que ouvimos muito, ó, cadê? Ó, talento, são 60 minas, 35 quilos.
Ó, moedas, uma moeda romana, qual que era? Denário. E aqui vai falando sobre moedas gregas, dracma, que nós ouvimos muito também. Então, em cada passagem que você encontrar essas palavras, você consegue ter essa referência aqui. Ó. Nessa parte aqui, ó, é um plano de leitura da Bíblia em um ano. Então, você quer ler a Bíblia em um ano, é só você ter isso aqui como referência. É claro que se você, por exemplo, comprou essa Bíblia agora, no mês de setembro, sei lá, outubro, e quer começar a ler, você pode começar em setembro, né? Pode vir aqui em setembro e começar a ler, para não se perder. Ou você também pode começar aqui, ó, mês fechado. Vem aqui em janeiro, lê janeiro todo, né? Vem lendo, dia 1º, 2, 3, e vai lendo de acordo com o mês que você está vigente. Aí é só você não se prender ao título aqui, certo? Então, passando aqui, ó, a gente já vem para o índice, seção Homens, Mulheres e Deus. E é aquilo tudo que eu falei, ó. Então, ó, a beleza da intimidade, Abraão não parou para perguntar o caminho, a discussão, adultério do coração, adultério espiritual. Então, são vários assuntos. Então, o que eu aconselho sempre? Você vem aqui, dá uma olhadinha e vem passando o dedo aqui, ó, e vê um tema que você, pô, chamou sua atenção. Eu quero ler sobre isso. E aí você vai ler, tá? Então, essa parte dessa sessão Homens, Mulheres e Deus é mais assim. Alguém que você deveria conhecer. Eu de cara sempre... de cara, quando eu peguei essa Bíblia, eu já fui ver Josué, né, que é o meu nome. E aí tem outros aqui que eu sei que são incríveis, né? Por exemplo, Daniel, um jovem incrível também, Paulo, enfim. São várias pessoas que nós devemos conhecer, ó. Aí tem a seção O que a Bíblia diz sobre, é aquilo mais resumido, né? Então cada paginazinha daquela tá aqui. E tem esse aqui, ó. Aí continua índice de destaque, que são aqueles que me aparecem mapa, algum comparativo para nos ajudar a entender assim, a distância percorrida. Ponto de vista, então tem alguns autores aqui que são bem conhecidos, ó, Martinho Lutero, Matthew Henson. Cadê que tem um aqui que... Sêneca, até Sêneca aparece. Sêneca, Sócrates. Que querendo ou não, são pessoas que viveram aí nessa época, certo? Tesouro particular, é muito legal isso aqui também. Então, são poucos tesouros particulares, são 22. Tesouro particular vem aqui, ó. Eu achava que tinha Billy Graham, mas não tem. Enfim, aqui também vem por ordem alfabética, tesouro particular. O direto ao ponto, já é um resumo do que diz cada livro. Então, se você já quer ir aqui saber sobre o que cada livro diz, às vezes você está começando a jornada cristã e não sabe muito sobre, é só você vir aqui que já tem um resumo. E aí você pode pegar e ler um livro aí que você desejar. E tem essa parte aqui que é o que eu mais gosto, tá? Ó, são os versículos organizados por assunto. Pô, isso é muito bom. Principalmente você que quer, de repente, levar uma palavra para alguém ou quer se aprofundar em algum assunto específico. Você foi direcionado aí para, de repente, aconselhar alguém. Então, você pode vir aqui, ó, e procurar um assunto específico, né? Geralmente, aqui tem todos os assuntos que nós buscamos, né? Assim, então, dentro do nosso dia a dia, ó. Com aliança, alma, amizade, amor, anjos, anticristo, aparência, armadura, arrebatamento. Então aqui vai estar em ordem alfabética também, tá? Então, se você tem um tema específico, por exemplo, eu quero casamento, A, B, C, casamento, aqui, ó. E aí, se você não achar aqui, é porque não está separado aqui, mas você pode fazer uma outra pesquisa através de uma outra ferramenta e encontrar, certo? Então você vê que essa parte ela é bem extensa, porque são vários assuntos, né? Ó, relacionamento, reputação, respeito, responsabilidade, ressurreição, sabedoria. Nossa, aqui é muito bom, nós que somos homens, procurar sobre esse assunto na Bíblia. Ó, sexo. Bem. E aí, fechou. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Pronto. E aí, ó, uma página em branco. Isso aqui é os desenhos que minha filha faz e coloca pra mim na minha Bíblia.
Então essa é uma Bíblia incrível que eu aconselho todo homem a comprar. Espero que vocês tenham gostado dessa Bíblia. É uma Bíblia que eu indico para todo mundo que eu conheço. Sempre que eu começo alguma célula, começo ali a ter um relacionamento com homens da igreja, eu sempre indico a leitura desta Bíblia. Por quê? Ela tem os assuntos que é o dia a dia do homem, é o nosso dia a dia. O que está na nossa cabecinha aqui, essa Bíblia já traz de forma bem objetiva, tá? É claro que outras Bíblias vão te ajudar também na caminhada, isso é um fato. A palavra de Cristo é o suficiente. Agora, se você pode ter a palavra de Cristo e mais alguns conteúdos para poder te auxiliar, mais algumas ferramentas, né? Então, por que não ter? E é por isso que eu indico essa Bíblia aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado vocês aí na decisão da compra de uma Bíblia para vocês aí poderem manejar no dia a dia. E o nosso próximo vídeo vai ser sobre essa Bíblia de estudo aqui, ó. Ela é um pouquinho diferente, ela é um pouquinho mais robusta, né? A NAA, e ela é um estudo mais aprofundado, né? Ela não é especificamente para homens, mas aqui já é para quem está querendo se aprofundar na palavra e quer ter uma melhor base, tá bom? Lembrando que a Bíblia que você tem na sua casa já é o suficiente para você caminhar. Agora, se você pode adicionar ferramentas extras para te ajudar, com certeza vai fazer a diferença. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva. Eu estou voltando com esse canal, depois de muito tempo parado, muitos anos, né, parado. Volto com ele para poder iniciar um novo projeto aqui junto com vocês. Então, já se inscreva aí no canal, já deixe um comentário sobre o que você achou dessa Bíblia e fica comigo, porque com certeza nós vamos ter uma linda jornada aqui no YouTube juntos. Meu nome é Josué Santos e esse é o canal Sacerdote do Lar. Te vejo no próximo vídeo.